Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, é muito bom estar com os irmãos. Estive já ministrando na parte da manhã, no culto das 10 horas, e agora estou aqui novamente. Está sendo um dia de muita bênção. Amém? Conhecer essa igreja, estar um pouco mais perto do pastor Wesley Alves, um homem de Deus abençoado, que tem uma visão, uma graça do Senhor maravilhosa, e que tem um dom, maravilhoso, de além de pregar, cantar. Eu fico vendo esses pastores que cantam assim, meu Deus, eu queria tanto cantar também, mas eu pela fé, irmãos, vou gravar ainda um CD, viu, pastor Wesley? Está no meu coração, gravar um CD. Esse CD vai ter 11 faixas. Eu vou cantar na primeira faixa e nas outras 10 eu vou pedir perdão. E o nome do CD vai ser Misericórdia, E se o irmão Isaías aceitar o convite e cantar comigo, nós fazemos um dueto. Então, o nome do CD eu vou ter que mudar. Vai ser Muita Misericórdia. Quem tem que ouvir vai ter que ter muita misericórdia para nos perdoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Éfeso. Carta de Paulo a Éfeso. Aos Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios, os habitantes de Éfeso, capítulo 5, versículo 17. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Pode ficar tranquilo. Vou trazer uma palavra bem específica para o seu coração. Eu vim lá do Brasil, de Belo Horizonte, sou pastor da Igreja Batista Templo de Adoração. Estou ali pastoreando essa igreja. Nós temos ali experimentado de um grande avivamento, um crescimento significativo. A nossa igreja passou de 1.000 membros e temos uma frequência mais ou menos de 2.000 pessoas no domingo. Agora, daqui a pouco, lá no Brasil, será começando o nosso segundo culto. E eu acredito que alguns irmãos estejam assistindo pela internet, que eu falei a eles que eu estaria aqui, e eu creio que alguns estão acompanhando pela internet. Aqueles que estão acompanhando, eu quero saudá-los, mandar um abraço para esses irmãos, dizer que eu estou com muita saudade deles, amém, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Irmãos, e ali nós temos feito a obra do Senhor, pregado a palavra, ensinado, e temos visto o resultado para a glória do Senhor, A gente geme, a gente chora, mas a gente vê o fruto do trabalho, isso que é bom, amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto, então, da palavra, Prometo, irmãos, ser bem objetivo. Uma vez um pastor pregando, e ele pregava muito tempo mesmo. E começava a falar e não parava de falar. As crianças ficavam agitadas, começavam a chorar, iam ao banheiro, as pessoas levantavam, por fim as pessoas saíam e iam para casa sem antes do culto terminar. E aí um amigo desse pastor, conversando com o pastor, disse assim, pastor, deixa eu te aconselhar, o senhor está pregando muito tempo, seja mais sucinto, seja mais objetivo, vai ser bom para o senhor, as pessoas vão sair do culto querendo mais. E o pastor falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade, eu começo a falar e não consigo parar. E o amigo dele disse assim, olha, pastor, põe uma bala na boca e vai pregando, chupando a bala. Quando terminar a bala, o senhor pede todo mundo para levantar, orar, porque vai ser um tempo assim bem interessante, um tempo bom, E as pessoas vão sair com gosto de quero mais. E aí então, o pastor guardou esse conselho, e um dia que o pastor foi pregar, ele colocou a mão no bolso, colocou na boca e começou a pregar. E ele foi pregando, só que a mensagem continuou sendo muito longa. E ele falou assim, meu Deus, essa bala não acaba, essa bala não termina, e ele pregando, e até ele ficou cansado. E aí ele falou assim, eu tenho que ver como é que sai essa bala. Quando ele tirou da boca, era o botão do paletó dele. Misericórdia. Pode ficar tranquilo, eu não estou com o botão do paletó na boca. Amém? Vamos ler a palavra? Agora sim, vamos ler. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Fala comigo, vontade do Senhor. Amém? Põe a Bíblia na cadeira, aberta ou fechada como você quiser. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Vamos unir também os corredores, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que fale aos nossos corações. Eu gostaria que você intercedesse para essa pessoa que está à sua direita e essa pessoa que está à sua esquerda. Que você orasse por essa vida agora, mas também que orasse por mim, para que Deus me dê a palavra no abrir da boca nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor,
pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua casa. E queremos te pedir, o Senhor, que venha falar aos nossos corações, contempla cada vida aqui. O Senhor sabe que cada um precisa ouvir, cada um precisa receber da parte do Senhor, meu Deus. Que os corações aqui presentes sejam como uma terra fértil, e a palavra do Senhor, que é a boa semente, ao cair nesses corações, vem produzir muito fruto para a glória do Teu nome. Eis aqui a minha vida, usa conforme o Teu querer. Nós oramos, ó Pai, certo da vitória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode assentar no seu lugar, em nome de Jesus. E olha aqui para mim, eu quero falar hoje, irmãos, nessa oportunidade, sobre a coisa mais importante que existe. Coisa mais importante. Nós sabemos que a pessoa mais importante que existe é Deus. Fala comigo, a pessoa mais importante é Deus. Não existe nada mais importante do que Deus. Nós sabemos disso. Mas eu quero falar algo acerca de Deus, que é algo mais importante que existe, que é a sua vontade. A vontade de Deus é a coisa mais importante que existe. Fala para o seu irmão, a vontade de Deus é a coisa mais importante que existe. A vontade do Senhor, com certeza, é a coisa mais importante que possa existir. Nós podemos dizer que a vontade de Deus, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto da vontade de Deus é a sua vontade determinada. Existe a vontade de Deus determinada. Por exemplo, Deus já determinou algumas coisas que vão acontecer. Isso é inevitável, não tem como. Mesmo que você clame, mesmo que você ore, mesmo que você busque, mesmo que aconteça qualquer outra coisa, com certeza algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, o dia de amanhã vai existir, porque é da vontade de Deus. Amém? O amanhã vai existir, está determinado. Como, por exemplo, a volta de Jesus, ela vai acontecer. Jesus vai voltar. Quem crê nisso? Amém? Jesus vai voltar, isso já está determinado. Haverá um período de grande tribulação, também determinado. Um período de 7 anos, dividido em 2 períodos. O primeiro período, 3 anos e meio de uma enganosa paz, mas depois 3 anos e meio, onde os flagelos, onde os acontecimentos escatológicos, aí, por exemplo, um dia, a Bíblia fala que apenas um dia, 1/3 da terra vai morrer. Então são coisas que estão determinadas, como por exemplo o julgamento, a condenação de Satanás, Satanás sendo lançado, não só ele, mas o inferno, no lago de fogo e enxofre. Então são coisas determinadas, é a vontade determinada de Deus. Outro aspecto da vontade de Deus é a palavra de Deus. Nós podemos ver que a palavra de Deus expressa a vontade de Deus. Deus deixou a sua palavra para que nós possamos conhecer qual é a vontade dele. E quando nós lemos a palavra, nós compreendemos a vontade de Deus. É por isso que você tem que ler a Bíblia, é por isso que você tem que sempre carregar a palavra do Senhor, entendendo que muitas pessoas morreram por causa dela, e hoje nós temos o privilégio de ter várias versões da Bíblia, linguagem de hoje, NVI, contemporânea, a atualizada, revista e corrigida, revista e atualizada, várias traduções, várias versões, e a gente tem o privilégio de carregar a Bíblia, de conhecer a palavra. Então é muito bom que você aproveite essa oportunidade e conheça bem a palavra de Deus. Alguém já disse, e é uma verdade, quando mais for marcada a sua Bíblia, e suja a sua Bíblia, suja com o suor da sua mão, suja com as marcas que você deixa em suas páginas, quanto mais marcada e suja for a sua Bíblia, mais limpo é o seu coração. Então é importante que você procure conhecer por meio das Escrituras a vontade de Deus. Mas podemos dizer um outro aspecto da vontade de Deus, é o propósito que Ele tem para a vida de cada um. Fala, seu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Individual, intransferível. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não nasceu por um acaso. Você não é fruto de um acidente. Você não é um fruto de um acaso. Mas você faz parte de um plano, de um projeto de Deus. Deus sonhou com você. Amém? Deus te trouxe à existência. Nós sabemos que toda vida, ela provém de Deus. Ela vem de Deus. A vida vem do Senhor. A vida
ela é curta, nós sabemos disso, é como um vento, é como a erva que cresce, cresce, o vento sopra e não sabe mais o seu lugar. O salmista diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, mas nós sabemos também que a nossa vida é preciosa. A nossa vida é preciosa. Nós valemos mais do que a roupa que vestimos, valemos mais do que a casa que moramos, que o salário que nós recebemos. Nós temos valor para Deus. Fala com uma pessoa que está ao seu lado, você tem um grande valor para Deus. Amém? Um valor incalculável, imensurável. Você tem um grande valor para Deus. Alguém já fez isso? Eu poderia até fazer. Alguém pegou uma nota uma vez, pegou a nota, amassou uma nota, perguntou assim, quanto vale aquela nota? As pessoas disseram, essa nota vale tanto. E ele pegou a nota, jogou no chão, pisou, né, e mostrou novamente a nota. Quanto vale essa nota? As pessoas diziam o mesmo valor. Porque mesmo aquela nota amassada, aquela cédula amassada, aquela cédula pisada, ela continuava tendo o mesmo valor. Isso significa o quê? Que mesmo que você se sinta amassado, se sinta pisado por algumas situações da vida, alguns momentos difíceis que você passa, mas mesmo assim você continua tendo valor para Deus. Fala com a pessoa do seu lado, você é muito precioso para Deus. Amém? Alguém já disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não está na Bíblia isso, né? Às vezes nós usamos isso, falamos que está na Bíblia, mas não está. Mas nós entendemos, à luz da palavra, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, meu irmão, quero dizer para você que você é especial para Deus e Ele tem um plano para a sua vida. E quando nós falamos em conhecer, o texto nos fala isso, que nós não podemos ser insensatos, mas nós devemos buscar entender qual é a vontade de Deus. Nós devemos buscar conhecer essa vontade. A exemplo disso, Jesus Cristo, quando ele foi lá no Getsêmani, você conhece a história, Jesus após a ceia, a Bíblia fala que ele pega os seus discípulos e vai então ao Monte das Oliveiras, e chegando ao Monte das Oliveiras, ele chega a um lugar chamado Getsêmani, e ali a gente entende que Jesus ele ora, dizendo assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feito a tua vontade. Eu não acredito em coincidência, mas eu acredito muito mais em Jesuscidência, e que tudo na Bíblia tem um ensinamento para nós. Jesus não foi à toa ao Getsêmani. A palavra Getsêmani, a tradução mais comum, o significado mais comum da palavra Getsêmani é lugar da prensa. Fala comigo, lugar da prensa. É a interpretação mais comum porque existem outras paralelas. Nós falamos assim, dizendo que é o significado mais específico da palavra Getsêmani, o lugar da prensa. E Jesus no Getsêmani, ele foi prensado. A Bíblia fala que ele orou e que ele suava gotas de sangue. Realmente ele estava passando ali por um momento de prensa, por um momento de luta. Nós sabemos que há um significado tremendo, tanto na oliveira como no azeite, como ele estava próximo ao Monte das Oliveiras. E a oliveira é algo tão maravilhoso, a gente fica tão impactado quando a gente estuda sobre a oliveira, sobre a planta da oliveira, porque não é à toa que Israel é a oliveira de Deus, e eu e você fomos enxertados na boa oliveira, uma vez que nós éramos oliveira brava, mas eu e você fomos enxertados nessa boa oliveira. Oliveira é uma planta muito resistente, muito resistente. Ela vive também muito tempo, ela consegue viver séculos e séculos. Alguém disse que aonde há o Getsêmani, as oliveiras de lá são as oliveiras da época de Jesus. São oliveiras que têm aí aproximadamente 2000 anos. Outros chegam a dizer que não é bem assim, que o imperador Tito, quando ele entra em Jerusalém, em Israel, ele destrói tudo em Israel, principalmente o templo, onde Jesus havia falado que não ficaria pedra sobre pedra, mas ele também corta todas as oliveiras daquele lugar. Mas se ele cortou aquelas oliveiras, com certeza as oliveiras brotaram. Sabe por quê? Porque a oliveira é muito resistente. E quando a oliveira brota, onde foi cortado um galho, nasce 5 galhos no lugar. Olha que coisa tremenda. Onde se tira um galho de uma oliveira, nasce 5 no lugar. Guarde isso no seu coração. O que Deus tem para fazer nessa igreja é algo tremendo, é algo incalculável. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E podemos perceber que além dessa resistência que a oliveira tem, a oliveira também mantém as suas folhas sempre verdes. Em qualquer estação do ano, as oliveiras mantêm as suas folhas verdes.
A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como as plantas, são como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. No ano da sequidão não se perturbam e nem deixa de dar fruto. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, que bênção que é você ser uma oliveira de Deus, né? Você ser uma oliveira, com as folhas sempre verdes, apesar da temperatura, apesar das estações do ano, né? Seja no verão, seja no inverno, as folhas continuam verdes. Mas a oliveira também produz muitos frutos. São muitos frutos que ela produz. E o fruto da oliveira é a azeitona. E da azeitona se faz o azeite. E para se fazer o azeite é necessário passar pela prensa. Mas sabemos que a prensa, irmãos, a azeitona passa por 4 vezes na prensa. A mesma azeitona, ela é prensada 4 vezes. Quantas vezes, irmãos? 4 vezes. Na primeira prensa sai o primeiro azeite, que é o melhor azeite, o azeite mais puro. E esse azeite é o azeite da consagração, é o azeite do ritual, é o azeite usado no templo, é o azeite do Senhor, é a unção, né? O segundo azeite, ele serve para alimentação. O terceiro azeite para iluminação. E o quarto azeite para purificação. Jesus, ele passou para o seu Getsemane, e Jesus hoje, ele traz unção para a sua vida, amém? Jesus, ele traz alimento para você. Jesus, ele traz iluminação, ele é a luz do mundo, aleluia, mas ele também é aquele que purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem pode dar glória a Deus? Não existe um alvejante mais poderoso do que o sangue de Jesus. Não existe nada mais eficaz do que o sangue de Jesus. Fala comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Guarde isso no seu coração. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é tremendo. E Jesus estava ali no Getsemane, passando por aquele momento de prensa. E ele disse assim: Pai, eu sei da tua vontade, eu conheço a tua vontade, mas se possível for, passa de mim a tua vontade, faça de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. Passa de mim o cálice, mas em tudo, a priori, o mais importante, eu quero a tua vontade. Ano passado, eu tive, irmãos, o maior ensinamento da minha vida cristã. Isso eu quero compartilhar com vocês. O maior ensinamento que eu tive nesses últimos tempos na minha vida cristã. A minha mãe, ela adoeceu. Minha mãe, com 75 anos, ela teve um problema pulmonar. Ela teve uma fibrose pulmonar, parecendo com uma efizema. E ela foi hospitalizada no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte. E nós então começamos a entrar em uma guerra. E ela começou a piorar, e os médicos, nos relatórios, diziam para nós que ela nunca poderia ser entubada, porque se ela fosse entubada e fosse para o CTI, que ela não conseguiria sair mais do tubo, que ela ia ficar até morrer no CTI e não tinha mais recuperação. Então os médicos faziam de tudo para que ela não fosse entubada. Então quando ela sentia muito mal, eles colocavam um aparelho nela, que não era um tubo, que fazia com que o pulmão dela dilatasse, para que ela pudesse respirar melhor. Os broncos, né, ficassem mais dilatados também. E estava nesse processo. E a gente orando, buscando a Deus. E uma quinta-feira para sexta-feira, eu não consegui dormir. Pela manhã, eu entendi que era necessário eu ir à Santa Casa. E eu cheguei na Santa Casa com um horário de visita. Tem um horário de visita à tarde. Mas eu entrei ali, 7 horas da manhã. Passei pela portaria, como se estivesse entrando na minha casa. Subi até o quarto onde ela estava. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava sendo entubada. E ela estava passando por esse processo. E ali eu peguei na mão dela, comecei a orar e ela foi entubada. E ela foi levada para o CTI. Antes disso, ela havia conversado comigo. E ela disse assim: eu não tenho medo de morrer. Fiquem tranquilos, porque eu não tenho medo de morrer. A minha mãe é uma serva do Senhor, né, convertida há muitos anos, uma pessoa de oração. Eu sou muito firme na palavra, muito firme em Deus. E ela disse para mim que ela não tinha medo de morrer. E para mim foi um consolo. E então eu comecei a orar assim: Deus, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Minha mãe é serva do Senhor, eu não quero vê-la sofrer. Faça a tua vontade. E todo mundo virava para mim e falava assim: pastor, pede Deus para fazer a vontade dele. Pede Deus para fazer. Mas todo mundo aguardava que ela viesse a óbito, que ela viesse morrer, por causa da situação que ela estava.
E como se eu, para minha oração, estivesse prendendo ela aqui na terra. E então eu dizia para ele assim: não, eu tenho orado, eu tenho pedido, Deus, faça a sua vontade. Mas toda vez que eu me ajoelhava dessa forma e orava assim: Deus, faça a tua vontade na vida da minha mãe, cumpre a sua vontade. Mas na minha mente, no meu coração, eu entendia que Deus levaria a minha mãe. E essa oração, Deus, faça a tua vontade, era uma oração dizendo assim: Deus, tudo bem, é isso que o Senhor quer, o Senhor pode fazer, tudo bem. E quando eu me levantava da oração, não me sentia bem com essa oração, eu não me sentia confortável. Mas uma vez eu ajoelhei e eu falei assim: Deus, faça a tua vontade. E aí o Espírito Santo tocou na minha vida. Eu falei assim: entendi, Deus, entendi. Eu sei que não é isso então me ensina, Senhor, a orar de acordo com a tua vontade. Me mostra de fato a tua vontade. Porque é importante eu e você conhecer a vontade de Deus. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. E por isso que ele orou: faça a tua vontade. Quando eu e você oramos: Deus, faça a sua vontade. Quando nós não conhecemos qual é a vontade, o que acontecer, após, nós podemos dizer: é a vontade de Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim, a gente vai dizer: não, porque foi da vontade de Deus. Mas é necessário que eu e você viemos a conhecer verdadeiramente qual é a vontade de Deus. E eu falei assim: Deus, me dê um sinal. Eu preciso de um sinal para que eu possa compreender verdadeiramente qual é a tua vontade, para que eu possa orar, não uma oração de conformismo, não uma oração de entrega apenas, mas uma oração de verdadeiramente seja alinhada com a tua vontade, com a tua real vontade. E então eu fui ao hospital, conversei com o médico disse assim: olha, a sua mãe ainda não morreu, porque o coração dela é muito bom, o coração da sua mãe é forte. Se o coração da sua mãe fosse um pouco mais fraco, ela não suportaria o que ela está suportando aqui. A minha mãe ficou no CTI 2 meses. Ela inchou, com aquele tubo na boca, era uma visão terrível. E ela ficou ruim, foi desenganada várias vezes. Os médicos diziam que não era para esperar a melhora, que era para se preparar para o pior, porque a qualquer momento ela ia morrer. Mas um dia um médico do nada falou isso comigo, que o coração da minha mãe estava bom. Depois, conversando com uma outra médica de plantão, ela disse assim: olha, os rins da sua mãe trabalham direitinho, os rins têm funcionado perfeitamente, e isso tem segurado a sua mãe com vida. E para mim, esses 2 relatos foi um sinal. E aí eu entendi que a vontade de Deus era curar a minha mãe, era curar. E eu cheguei na igreja, falei assim: irmãos, Deus me deu 2 sinais, e os sinais que Deus me deu foi esse. Contei para a igreja, e eu falei assim: irmãos, agora eu gostaria que você me ajudasse a orar dentro da vontade de Deus, que é curar a minha mãe. Neste momento, irmãos, tinha tanta visão na igreja, tanta gente tendo visão de caixão, de enterro, de velório, de flor, Era tanta coisa, tantas visões que aconteciam, mas eu, diante disso tudo, falei assim: irmãos, Deus vai curar a minha mãe. Hoje a minha mãe está em casa, curada, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu entendi que essa era a vontade de Deus, a restauração da vida da minha mãe, Se Deus também quisesse levá-la, Ele me mostraria, e eu estaria também confortado, porque o Espírito Santo nos conforta diante dos momentos difíceis da vida. Mas eu quero dizer a você uma coisa, que você muitas vezes ora assim: Deus, faça a tua vontade, mas você não tem talvez procurado conhecer qual é a real vontade de Deus. É necessário que você procure conhecer. Jesus sabia que a vontade de Deus é que ele fosse à cruz, mas ele sabia também que ao 3º dia ele ia ressuscitar, e ele subiria aos céus, e ele seria glorificado. Porque nem eu e você sabemos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor nunca vai deixar de ser boa, nunca vai deixar de ser perfeita, e nunca vai deixar de ser agradável. Mesmo que a priori, a grosso modo, a gente possa compreender que não é tão boa assim, não é tão perfeita assim, e talvez não seja tão agradável assim, mas sempre será boa, perfeita e agradável. Eu quero dizer para você que Deus tem vontades a respeito da sua vida. Deus tem planos para você, e nesses dias Deus quer revelar, Deus quer abrir os olhos do seu entendimento e mostrar para você o que Ele tem para a sua vida, porque Deus revela. Nós servimos um Deus que mostra, nós servimos um Deus que revela, nós servimos um Deus, irmãos, que demonstra para nós quais são os planos dEle para a nossa vida.
Eu lembro quando eu me converti, as pessoas chegavam perto de mim e diziam assim: olha, Deus me mostrou que Ele vai colocar você na frente de um povo numeroso. Outras pessoas chegavam perto de mim e diziam assim: olha, Deus vai te levar você para nações. Agora aqui em Londres, na Inglaterra, é o 8º país que eu passo, para a glória do Senhor, porque Deus, irmãos, tem cumprido a vontade dEle na minha vida. E eu digo assim: Senhor, faça a Tua vontade, que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. É necessário que nós compreendamos qual é essa vontade, é necessário que você conheça a vontade. Estou aqui hoje ministrando, porque eu sei que esta é a vontade de Deus. Não sou aqui um aventureiro, mas eu sou um bem-aventurado, amém? Sou um bem-aventurado, que eu tenho a convicção que Deus me trouxe a essa igreja para falar aos corações aqui. Eu sei que Deus tem algo para a sua vida, e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar, mas é importante que você compreenda qual é a vontade de Deus. Podemos ver que na Bíblia já demonstra algumas coisas, por exemplo, que a vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Podemos dizer que essa verdade já está patente aos nossos olhos. Deus quer que todo homem seja salvo. Deus não quer que um homem vá para a condenação. Deus não quer que um homem vá para o inferno. Deus não quer que um homem distancie da sua presença eternamente. Mas Deus criou o homem. Deus criou você, meu irmão, porque Ele quer te salvar. Amém? É da vontade de Deus que todo homem se salve. E não apenas se salve, mas chegue ao pleno conhecimento, ao total conhecimento, ao conhecimento integral. É importante que eu e você tenhamos fome, sede em conhecer, ter o conhecimento pleno. Sabemos que aqui na terra nós iremos conhecer apenas por parte, mas um dia nós veremos Deus como Ele é. Como Ele é. E se você quer ser salvo, você precisa nascer de novo. Vai comigo, nascer de novo. O nascimento, irmãos, é importante. Um novo nascimento. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, morre só uma vez. Amém? Porque Jesus diz assim: olha, se nascer de novo, quem só pode entrar no céu se nascer de novo. Nicodemos não entendia isso, não compreendia. Mas Jesus diz assim: ó, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E importa-vos nascer de novo. Então o homem pode passar por um novo nascimento. Amém? Você pode nascer de novo, nascer para Deus, nascer para a vontade de Deus. Talvez você nasceu só para a sua vontade, só para os seus ideais, só para os seus objetivos, só para os seus sonhos. Mas hoje é necessário você nascer para a vontade de Deus, para o propósito de Deus. Amém? É necessário que você passe por um dos aspectos maravilhosos da salvação, que é a regeneração. Quando uma pessoa é salva, meu irmão, ela alcança muita bênção. O salvo, ele não vai apenas para o céu, né? Só ir para o céu já é maravilhoso. Mas quando nós somos salvos, nós somos regenerados. Nós somos também justificados. Nós somos santificados, aleluia, pelo Espírito Santo. Quando nós somos salvos, nós recebemos a filiação. Nós passamos a ser filho de Deus. Jesus, ele diz assim, olha, mas Jesus, ele falou que aquele que crê em mim, ele será filho de Deus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deram o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então podemos dizer que as pessoas são apenas criaturas, mas quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele passa de criatura para filho de Deus. E como filho de Deus, nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Então o que é de Deus é nosso também. Alguém já colocou um texto em seus carros dizendo assim, olha, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Aleluia, porque nós somos herdeiro do Senhor, nós somos herdeiro. Então é importante você entender que é a vontade de Deus que você seja salvo, é da vontade de Deus que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E quando chegar um dia determinado, que é o dia do trono, o dia em que compareceremos diante de Deus, que o seu nome esteja escrito lá, para que você possa gozar de uma vida eterna com Deus. Amém? É da vontade de Deus também que você dê muitos frutos. É da vontade de Deus que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. É da vontade de Deus que você adore a Ele em todos os momentos da sua vida.
em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então você pode acreditar, existe a vontade de Deus para a sua vida. Põe sobre os seus pés, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você, como indivíduo, como cidadão dos céus, fazendo parte da família de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você. Você pode dizer, mesmo sabendo qual é essa vontade, dizendo assim: Deus, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Mesmo que a vontade de Deus seja cruz na sua vida, mas depois da cruz existe a glorificação. Mas é necessário que você passe pelo Getsemane da vida. Todos nós temos nosso Getsemane. Todos nós passamos por Getsemane na vida. Todos nós passamos por prensa. Mas quando você é prensado, Deus não está querendo matar você, mas Deus está tirando de você o seu melhor. O melhor está sendo extraído. O melhor está sendo extraído de você. Tem pessoas na luta se tornam amargas, se tornam pessoas que ferem os outros e são feridas, pessoas que se tornam amargurados. Mas eu quero dizer para você que a luta é para nos melhorar. A luta é para que você tenha o melhor azeite possa sair da sua vida. O melhor azeite. Feche os seus olhos, fale com Deus agora, ore ao Senhor, clame a Ele neste momento. Oh Espírito Santo de Deus, você também que está nos ouvindo pela internet, está nos assistindo, põe a mão também no coração, ore a Deus nesta hora, busque conhecer a vontade de Deus. Assim, Deus, me revela qual é a tua vontade, porque as coisas acontecem, meu irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, não na margem. Não na margem. Deus não quer ver você na margem da vontade dEle. Deus quer ver você no centro da vontade dEle. Talvez as coisas não estão acontecendo ainda na sua vida, porque você não está preocupado com a vontade de Deus. Mas se coloque hoje no centro dessa vontade, porque aí o rio de vida vai fluir, a graça vai fluir, os milagres vão fluir, aleluia, as coisas vão acontecer. Decanda lava show, decanda lava show, e palaba xeri decanda lava nas, decaia suri decanda lava nas, e balaba xeri decaia suri decanda lava nas. Meu Deus, ó Pai, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos, ó Deus, do nosso coração, e revela, Deus, a tua vontade. Revela, Deus, ó Pai, o teu querer, o teu desígnio, o teu propósito para a vida de cada um aqui, Senhor. E nós queremos, ó Deus, compreender a tua vontade, assim como Jesus Cristo conhecia, ó Deus, como homem a vontade do Pai, e se submeteu e foi obediente até a morte de cruz, que aceitou essa vontade, mas hoje Ele é glorificado, recebeu o nome que está acima de todos os nomes, que nós possamos também submeter à vontade do Senhor. Reconhecemos aqui nesta noite que a coisa mais importante é a tua vontade, e nós te pedimos, ó Deus, faça a tua vontade, cumpre o teu propósito na vida de cada um aqui, Senhor, na vida de cada família aqui representada, para o louvor da tua glória, e que nós não viemos arredar nenhum centímetro, Deus, que nós não viemos arredar nenhum milímetro, Deus, no centro da tua vontade, e que as coisas possam acontecer na vida deste irmão, na vida desta irmã, Senhor, que os milagres possam fluir, que a unção possa fluir, que o Senhor traga, Deus, o sobrenatural. Deus, eu profetizo, Deus, sobre essa igreja, eu profetizo sobre cada um que está nos ouvindo, meu Deus, ó Pai amado, os milagres, as bênçãos do Senhor, as bênçãos que enriquece e não acrescenta dores, ó Deus, nos mostra a tua vontade. É que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus.